Olá, queridos, queridas, alecrins dourados do meu Brasil varonil. Bom dia! Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Um alecrim dourado leu o e-book, né? Mudanças de atitude podem produzir maravilhas, que eu escrevi e que está lá no Hotmart para comercialização. É só clicar lá no link da bio no Instagram que você vai encontrar o caminho para adquiri-lo, se você quiser. E aí ela disse, mas mudar de atitudes é uma coisa complicada, é muito desafiante. Querido, querida, sim, mudar padrões é desafio. Por quê? Porque parece simples, mas na verdade, meus amores, é complexo. Por quê? Porque envolvem diversas questões. Envolve essa mente que mente e esse padrão sináptico que já existe sobre comportamentos repetitivos. Envolve as suas crenças limitantes, que são padrões que são adquiridos, verdades absolutas que são adquiridas durante o seu processo de desenvolvimento, do 0 aos 7 anos. E depois, eu escrevi até um texto hoje lá no Instagram sobre isso e pela coincidência universal, o Alecrim Dourado me perguntou sobre isso. E eu gosto de fazer vídeos e responder, para que fique claro, para que possa de alguma forma elucidar o aspecto que envolve, por exemplo, esse questionamento sobre ser desafiante e voltar a repetir. Então, porque envolve toda essa complexidade, né, de neurotransmissores que estão adaptados a repetições. Envolve essas questões que são 95% inconscientes e só 5% conscientes. Envolvem as verdades absolutas que você acreditou durante o seu desenvolvimento, por tudo que você ouviu do seu entorno, dos seus cuidadores, dos padrões familiares, do que se acreditava e que foi sendo introjetado, entrou para dentro de você e aquilo está lá no seu subconsciente, querido. Por isso que eu falo tanto, e eu sou prova viva disso, de que o autoconhecimento é o melhor caminho. É o melhor caminho. Aliás, não há outros caminhos. Por quê? Porque você precisa olhar para os seus resultados, você precisa ter coragem de olhar para dentro de si, de tirar os lixos, entulhos, para mudar padrões que você deseja. Só que o que acontece? Como você tem toda essa complexidade dominando aí o teu ser, quando você tem como ela disse, retrocesso, o que acontece com esse retrocesso de forma neurológica, neurocientífica? Isso não é falácia, isso é neurociência aplicada, queridos, queridas, vivenciada. Quando você repete um padrão que é comum, você reforça esse mecanismo de atuação. E você reforçando, a tendência é que você repita e repita. Tá, e aí, como é que faz isso para mudar na prática? Para mudar na prática, você precisa buscar autoconhecimento, olhar para si, escrever o que eu preciso mudar, qual das áreas da minha vida na roda da mandala da vida é capenga. Porque todos nós, queridos, queridas, eu, você, o João, a Maria, o vizinho, o dono do mercado,
o dono da academia, não sei, quem você quiser elencar, o teu pai, tua mãe, teus irmãos, tem uma área da vida que é capenga. Se não todas, muitas vezes. Compete a cada um olhar para a área da sua vida que precisa de mais atenção, que precisa de mais cuidado, que precisa ter ferramentas adequadas para aprender a lidar com aquela situação e aí ir atrás dela, né? E atrás dessas ferramentas para poder te dar suporte para a mudança. E você estar atento, que nada mais é do que estar presente, olhando para si, evitando reações e tendo sim ações, que é diferente, porque o reativo, ele age impulsivamente sem parar para refletir e pensar. Agora a pessoa que tem uma ação, ela dá um tempo, posso pensar a respeito? Pensa. E não é tão rápida numa resposta, por exemplo. Não é tão rápida numa atitude. E se perceber, porque quem está presente percebe. Se teve um momento que fez alguma coisa que de fato não queria, quem está presente percebe e aí pode cancelar, como diz o professor Hélio Couto. Está cancelado e substituir, por exemplo, a ação por uma outra ação contrária. Né? Por quê? Porque os padrões arraigados, na medida em que eles são repetidos, eles são reforçados. E aí, para você se livrar desses padrões, você precisa estar presente, atento, ter atitudes, ter ferramentas, e tudo isso tem hora que tudo junto ainda é pouco e você não consegue. Porque é uma luta interna, é como se fosse o bem e o mal, o anjo e o demônio, não sei como você tem esse entendimento. Mas quantas vezes você diz, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso, e você vai lá e faz. Eu percebo isso, por exemplo, eu posso fazer uma analogia agora com a academia, que eu estou há 6 anos e 6 meses, né, certo? Vai para 5 anos e 7 meses, que eu treino todos os dias, fazendo o que precisa ser feito, querendo ou não. E eu percebo que há dias que a mente vem com uma historinha, não vai hoje, mas peraí, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu treino 4, descanso 1. Por isso que a academia que eu treino é 24 horas, para eu poder ter esse projeto. Treino 4, descanso 1, eu estou nesse plano. Pode ser que eu mude daqui a pouco, mas a questão é, se eu tenho esse plano, é esse plano que eu tenho que seguir. É dia de ir? Então eu tenho que ir, querendo ou não. Andando, rastejando, chorando, ajoelhada, você entende? Eu tenho que ir, eu tenho que cumprir esse propósito para que eu possa fortalecer essa rede neural que já está sendo criada para uma disciplina com a academia, com o exercício físico, com o cuidado do meu físico. E pasmem, viu, senhores? Porque à medida que você for praticando isso, meus alecrins dourados queridos, você vai perceber que o oposto se torna verdadeiro também. E eu percebo isso. Quando, por exemplo, acontece algum imprevisto, porque a vida acontecendo é cheia de imprevistos. Os imprevistos podem acontecer. E aí, por algum motivo, você não pode ir naquele dia que era para ir, você precisa se programar para ir no dia seguinte, para não deixar que essa mentalidade que está sendo formada se enfraqueça. E hoje o que eu percebo? Que o oposto é verdadeiro no sentido de que quando você faz o que precisa ser feito a longo prazo, criando essas redes neurais, que isso é neurociência aplicada na tua vida, na prática, você sente que, por que eu não fui hoje? Ai, que falta que fez. Academia, por exemplo, que é o meu caso agora.
Então, assim, você vai percebendo que quando você vai tendo atitudes direcionadas ao seu crescimento e que você é rotineiro, que você consegue cumprir aquilo a que você se propõe, você vai reforçando um mindset, uma mentalidade fortalecedora, que vai te tirar desse ponto A, da gordura, por exemplo, da obesidade que eu estava, já grau 1, de 94 quilos e 700, ou 97 e 400, sei lá, uma coisa assim, mas era quase 100 quilos, gente, pense nisso. Vai tirar você do ponto A desta gordura, desse peso, obesidade mórbida lá, sei lá, obesidade grau 1 para 18 quilos a menos, por exemplo. Hoje já não é mais como era lá, mas só que teve todo esse caminhar de 5 anos e agora, daqui a pouco, dia 4 de maio, 7 meses, fazendo o que precisa ser feito todos os dias. E sem vacilar. Você pode vacilar aqui, mas você não pode vacilar na ação, na atitude. Vá fazer o que precisa ser feito. Porque se você não fizer, não muda. E a Alecrim Dourado disse, mas eu repete, continue repetindo. Sabe o que acontece? Quanto mais você repete um padrão, mais você fortalece essas redes neurais e elas vêm cada vez com mais força para te manter naquele lugar. Porque para sua mente é isso que está tudo certo. Porque essas crenças condizem com o que você está vivendo quando você deixa de fazer o que precisa ser feito. Veja se você compreende isso, querido, porque eu também não compreendi, viu? Mas hoje eu compreendo, e por isso é que eu faço o que eu sempre digo para os meus clientes na clínica, o esforço necessário. Ele é necessário para que você possa ter essa mudança de mentalidade, para que você possa ter a expansão de consciência. Porque Einstein fala, né? Tem uma frase que ele diz, uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais voltará ao seu tamanho original. Isso o que é isso? O que significa essa frase, meu amor? Meu benzinho? Expansão de consciência. Quando você volta, você não volta mais para o mesmo lugar. Você sente um desconforto. Por exemplo, eu, agora, depois de todo esse tempo indo para academia, eu estou me dando como exemplo porque é uma coisa que você vai entender, tá? É isso, é para elucidar, para que fique claro para você, Alecrim Dourado. Quando eu não vou, eu sinto falta, eu falo, putz, grila, aí no dia seguinte eu tô doida para ir, vejam vocês. Eu fico, já começo a pensar em preparar minha roupa, meu alimento, que horário eu vou, quais os exercícios que eu não fiz naquele dia que era para ir, por causa do imprevisto não fui, vou fazer, sabe? E estar com pessoas também que estão na mesma pegada é muito importante. Eu tenho as pessoas lá na academia com as quais eu converso, as que me ajudam com as questões dos exercícios, os personagens que eu converso, como eu tenho essa facilidade por conta de estar na SPFF como psicóloga de atletas, então eu tenho muito acesso a atletas, a nutricionistas, a profissionais de todas as áreas, que sempre me dão um feedback profissional em formato de ajuda, né? Tem um lá que é até que eu gosto muito, que é top, que ele fala, vem aqui que eu vou usar o odipômetro. O odipômetro dele é a mão, que ele é atleta, é grande assim, ele pega assim na minha pança aqui para me ajudar e ele fala, olha, tem diminuído, está diminuindo, mas isso é a última parte que vai sumir. Então, mais consistência, mais paciência, mais foco, mais disciplina, continue fazendo o que precisa ser feito. Porque 18 quilos não se elimina da noite para o dia. E se eliminar, talvez não seja de forma adequada, você precisa pensar sobre isso também. Ter consistência, disciplina, rotina, é fundamental para que nós possamos mudar qualquer área da nossa vida. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, e falando sobre as questões da área financeira, quantas pessoas têm... para quantas pessoas essa área é um desafio. E para mim também não foi diferente. E não é diferente. Então eu tenho lido livros, eu tenho hoje um mentor que me ajuda, né? Que é o Eduardo Lopes, querido Eduardo Lopes, que me ajuda nas questões de como
já que tem a entrada, como é que eu faço para captar isso em investimento, em recursos, em melhorar essa área, que é uma área que eu não sei lidar porque eu não aprendi. Ninguém nunca me ensinou e eu também nunca tive interesse. Mas eu vejo hoje que é importante, porque estava falando com uma pessoa esses dias e ela falou: a vida precisa ser levada a sério. E é exatamente isso, meu querido, minha querida. Na roda da mandala da vida, todas as áreas precisam ser levadas a sério. Todas. Porque se você não levar uma delas a sério, ela pode te derrubar lá na frente. E eu falo isso com o maior amor, com o maior carinho. E então o que eu quero deixar para essa alecrim dourada, essencialmente, é cuidado com essas repetições, com esses passos que se dá para trás, porque eles reforçam um padrão existente em você, do qual você está querendo se livrar. E quando ele vem, ele pode vir com mais força. Então, assim, essa luta, né, do bem e do mal, do anjo do demônio, da sombra com a luz, aí você chame como queira chamar, você precisa estar muito atenta para ela. Porque a sombra ou as questões que você quer transformar, transmutar, elas vêm com força de te levar para um lugar que a tua mente já está adaptada, porque é isso que você viveu anos da tua vida. É isso que você vive a vida inteira, e mudar padrões é exatamente isso. A mente querendo te levar para aquele mesmo lugar, para que você mantenha o que está alicerçado no teu subconsciente e que para você é a sua verdade absoluta. Então você precisa fazer um trabalho sério de olhar para isso, para que possa realmente transformar, transmutar, e isso é com ações, com ferramentas, com conhecimento, com tudo junto. E o tudo junto ainda pode ser pouco. Escute a voz de quem também caminha neste lugar de transformação, de transmutação, e que também tem os seus desafios. Porque as pessoas pensam porque psicóloga não tem desafio. Alecrim dourado, você que pensa, meu bem. Um beijo na alma, espero ter ajudado. Até a próxima, queridos.